Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação. Introdução à Lógica de Programação. Os seguintes tópicos serão abordados neste módulo. Primeiro vou falar a respeito de lógica e também dar uma introdução a respeito do que é a lógica de programação. Também vamos falar de um tema muito importante quando falamos de lógica de programação, que é o conceito de algoritmos. Vamos entender o que são estes algoritmos e qual é a importância deles neste contexto. Vamos ver também como que nós representamos algoritmos. Vamos estudar a estrutura de pseudocódigo e também os diagramas de blocos. Por fim, vou abordar o conceito de teste de mesa. Antes de falarmos a respeito da lógica de programação, vamos voltar um pouco e tentar entender o que é a lógica, num conceito mais geral. A lógica existe para ordenar o pensamento. Você, durante o seu dia, utiliza a lógica muitas vezes, mesmo que não se dê conta disso. A lógica é necessária para que você consiga tirar conclusões a respeito do que você deve pensar, do que você deve fazer, e assim por diante. Veja alguns exemplos de utilização da lógica. Por exemplo, eu tenho uma afirmação que diz que eu nasci no Brasil. E eu tenho uma outra afirmação que diz que todos que nascem no Brasil são brasileiros. Se eu falo essas duas afirmações para você, você, com base numa lógica, pode concluir que, logo, eu sou brasileiro, ok? Justamente porque você, a partir dessas informações prévias, conseguiu tirar uma conclusão. Veja um outro exemplo. Imagine que você quer pegar um dinheiro que está dentro de um cofre. Só que esse cofre está fechado. Ora, como é que você faz então? Você conclui que você primeiro precisa abrir o cofre para depois pegar o dinheiro. Tá? Isso é a lógica. É você tirar conclusões, organizar os seus pensamentos para chegar em conclusões para as coisas que você quer fazer e para as coisas que você quer pensar. Levando agora essa questão da lógica para a programação, nós temos o que nós chamamos de lógica de programação. O que é essa lógica de programação? É uma lógica que tem o objetivo de estabelecer uma sequência lógica de passos que devem ser executados por um programa de computador. Então, quando nós falamos de lógica de programação, nós estamos falando basicamente em criar uma sequência de passos bem definidos que depois serão executados por uma máquina, por um computador. Tudo isso para atingir um objetivo, que é fazer com que esse programa de computador execute da forma como ele foi desenhado. É importante você perceber que um computador só entende o que deve fazer se receber instruções. E essas instruções devem ser claras, bem definidas e em uma ordem correta. Nós somos muito acostumados a, quando vamos dar instruções a uma pessoa, por exemplo. E para uma pessoa, você não precisa ter um alto grau de formalidade para explicar alguma coisa para ela. Você, com a linguagem falada, você consegue de várias formas fazer com que essa pessoa entenda o que você quer falar. Com um computador não é assim que funciona. Um computador só vai saber o que você quer executar se você disser exatamente para ele o que é que deve ser feito, tá? Quando você programa, e aí já falando em criação de software, de programas de computador, você não pode fazer isso utilizando a linguagem humana, porque o computador não entende a linguagem humana. O computador entende uma linguagem, que é uma linguagem própria dele, de máquina, e que é muito rígida na sua estrutura. Então você, para que tenha sucesso na criação do seu programa, você deve especificar muito bem, de forma muito clara, de forma que nada seja ambíguo, e sempre em uma ordem correta. Só dessa forma o computador vai entender o que é que você quer.
Um conceito extremamente importante quando falamos de lógica de programação é o conceito de algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos para atingir um objetivo. Tá? Um algoritmo, nós estamos falando aqui a respeito de lógica de programação, então estamos falando de algoritmos computacionais. Né? Mas um algoritmo não precisa ser necessariamente computacional. Entenda o algoritmo como uma sequência de passos para chegar a um objetivo. Por exemplo, eu tenho aqui um algoritmo para fazer macarrão instantâneo. Tá? O que é que tem aqui que caracteriza isso como um algoritmo? Veja, né, que eu tenho uma sequência de passos bem definidos numa determinada ordem. Né? Então, eu começo colocando a água na panela. Depois, eu coloco a água para ferver. Depois, eu aguardo até que a água ferva. Abro a embalagem do macarrão instantâneo. Coloco o macarrão na água. Aguardo por 3 minutos, desligo o fogo, removo a água do macarrão e misturo o macarrão com o molho. Esta receita, entre aspas, na verdade é o algoritmo para você fazer um macarrão instantâneo. Da mesma forma como você tem uma sequência de passos para fazer um macarrão instantâneo, você também tem uma sequência de passos para criar o seu programa de computador. Né? O programa de computador, na verdade, ele é executado passo a passo também, de uma forma que o computador, a cada execução, né, vá fazendo acontecer aquilo que é o objetivo do programa. Tá? E um detalhe importante, nesse caso aqui, né, coincidiu de eu estar falando de um algoritmo sequencial. Né? Então eu tenho aqui 9 passos bem definidos, começa no primeiro e termina no 9º. Cada um deles é executado na sequência. Mas nós vamos ver depois, no decorrer do curso, que um algoritmo não precisa ser necessariamente linear. Ele pode ter pontos de desvio e também pontos de repetição dentro dele. Outro conceito importante aqui é a linguagem de programação. Sempre que você quer escrever um programa de computador, você deve fazer isso utilizando uma linguagem de programação. Quais são as linguagens de programação que existem? Existem inúmeras. Vou citar alguns exemplos, que você até já deve ter ouvido falar. Java, C, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, Assembly e assim por diante. Todos esses termos, né, são, na verdade, linguagens de programação. A linguagem de programação é a forma que você tem de escrever os seus programas para que o computador consiga executá-los. Né? Como eu já comentei anteriormente com você, o computador consegue executar programas escritos em uma linguagem de máquina, né? Uma linguagem que só ele entende. Você, como programador, escrever um programa diretamente em linguagem de máquina é extremamente complexo. Né? Então, a linguagem de programação é uma ferramenta intermediária que permite que você escreva seus programas de uma forma mais simples e esses programas depois possam ser executados pelo computador. O próprio programa é quem faz essa tradução do que você escreveu para uma linguagem de máquina. Quando você escreve um algoritmo que você fez em uma linguagem de programação, nós chamamos isso de implementação. Tá? Então, esse é um termo que você escuta muito falar quando você trabalha com programação. Eu vou implementar alguma coisa. O que é implementar? Implementar é você pegar lá o seu algoritmo teórico, né, que você criou, a sua sequência de passos, e colocar isso em uma linguagem de programação para executar. Isso é implementar. Veja aqui então no gráfico, né? O que é um programa, na verdade? Um programa de computador. O programa de computador nada mais é do que você pegar os seus algoritmos que você tem, né, que são as sequências de passos que vão resolver os seus problemas, né, dentro do programa. Você pega tudo isso, implementa em uma linguagem de programação e com isso você tem o seu programa de computador. Falando então novamente em algoritmos, vamos ver qual é a importância dos algoritmos. Os algoritmos são importantes porque permitem representar os passos para chegar a um objetivo de forma independente da linguagem de programação utilizada. Então, o algoritmo ele é algo mais abstrato, né? Você pode escrevê-lo em um papel. A linguagem de programação é
algo mais concreto, né? É uma linguagem onde você escreve o algoritmo para que ele seja executado pelo computador. Como eu já falei para você, existem diversas linguagens de programação, né? Você pode pegar o mesmo algoritmo e implementá-lo nessas diversas linguagens de programação, né? Por quê? Porque o algoritmo ele é algo independente da linguagem, né? Ele é algo mais abstrato, mais conceitual. É uma sequência de passos mais abstratos, né? Que depois, dependendo da linguagem onde você vai implementar, você vai traduzir aquilo para a linguagem específica. Quando você escreve um algoritmo, você foca apenas na resolução do problema, deixando de lado os aspectos computacionais, né? Imagine que você quer escrever um algoritmo de ordenação de elementos em uma lista, por exemplo, tá? Você pode pegar um papel e escrever, né, quais serão os passos necessários para ordenar um conjunto de elementos da forma como você quer. Neste momento, enquanto você está escrevendo esse algoritmo, você não vai se preocupar com os aspectos computacionais, que nós chamamos de aspectos de implementação, né? Você vai se preocupar apenas em resolver aquele teu problema. As questões depois de alocação de memória, velocidade de execução do algoritmo, né? Se é um algoritmo rápido, é um algoritmo lento, né? Você vai fazer otimização, todo esse tipo de coisa você resolve depois, na parte computacional, quando você traduzir esse teu algoritmo para uma linguagem de programação. Mas nesse primeiro momento, o algoritmo permite que você construa algo independente da linguagem, né, onde ele será escrito, e também do computador onde ele vai executar. E por fim, os algoritmos devem ser bastante detalhados, a fim de que possam ser traduzidos para uma linguagem de programação. Eu comentei anteriormente que sempre que você fala em executar código no computador, você tem que escrever esse código de uma forma rígida, né? Porque senão o computador não vai conseguir entender o que você está falando. O computador não é um ser humano que consegue entender nas entrelinhas, né? Então você precisa ser muito claro a respeito do que você quer que seja executado. Então não adianta nada você se você quiser, por exemplo, escrever, né, esse algoritmo de ordenação de elementos em uma lista. Não adianta nada você escrever uma folha de papel, por exemplo, algo como ler os elementos e ordenar os elementos do menor para o maior. Tá? Por quê? Porque você não vai conseguir traduzir isso em uma linguagem de programação. Isso é algo muito alto nível, né? Para você fazer a ordenação dos elementos, você vai ter que descer mais a fundo, né? Você vai ter que explicar, certo, você precisa ler os elementos, mas como é que você vai ler os elementos? Você vai ler um por vez? Você vai ler dois por vez? Você vai ler todos os elementos de uma vez só? Né? Como é que você vai ordenar os elementos do menor para o maior? Né? Será que você vai ter que fazer a troca de um elemento pelo outro? Você vai ter que colocar esse elemento num local separado, temporário, para depois compará-lo com um outro, né? Então todo esse tipo de coisa você tem que pensar quando você está escrevendo o algoritmo. Porque é esse tipo de coisa que você vai conseguir traduzir depois para uma linguagem de programação. Vamos começar a ver agora algumas formas de você representar os algoritmos que você escreve. Uma delas é utilizando o pseudocódigo. Eu já comentei com você que um algoritmo deve ser escrito de forma que permita fácil interpretação e codificação, né? Então você deve escrever um algoritmo que você e outras pessoas entendam e que também ele possa ser facilmente traduzido para uma linguagem de programação depois. Uma forma de você escrever esse código para que você consiga atingir esses dois objetivos é você escrever esse código utilizando o pseudocódigo. O pseudocódigo não é uma linguagem de programação, né? Tampouco não é algo totalmente informal, né? É um meio termo. Observe esta linha, né, onde eu tenho do lado esquerdo o português falado e aqui do lado direito eu tenho uma linguagem de programação. No meio eu tenho o pseudocódigo, tá? Vamos tentar entender o que é essa linha, né? De um lado eu tenho o português falado, que é algo nada formal, né? No português falado, quando você fala alguma coisa para alguém, você pode falar
essa coisa de determinadas formas, de diferentes maneiras, e a pessoa mesmo assim é capaz de entender. Ela consegue entender nas entrelinhas, né? Consegue, a partir de experiências anteriores, já saber o que você quer. Do outro lado, eu tenho a linguagem de programação, que, como eu falei para você, é extremamente rígida. Quando eu escrevo um algoritmo em uma linguagem de programação, né, quando eu implemento esse algoritmo, eu devo definir muito claramente a ordem e quais são os passos que devem ser executados. Tá? Então, eu estou falando aqui de algo que não é nem totalmente informal e nem tão formal demais. Estou falando do pseudocódigo, que é algo que fica nesse meio termo. Né? Então, é uma forma que não é tão livre quanto o português falado, né? Mas também não adianta você tentar executar um pseudocódigo no computador, porque o computador não vai entender. Tá? Então, ele fica no meio do caminho. Para você entender melhor a respeito do pseudocódigo, veja um exemplo. Vou mostrar agora um exemplo de cálculo da média escolar, para verificar se o aluno passou de ano ou não. Vou mostrar aqui o pseudocódigo e você vai perceber que, mesmo sem conhecer programação, você vai conseguir entender o que está acontecendo. Observe. Então, eu começo com 3 instruções leia. Então, sempre a execução, né, ocorre de cima para baixo. Né? Então, eu começo com leia N1, leia N2 e leia N3. É como se eu estivesse solicitando: forneça um valor para a nota 1, um valor para a nota 2 e um valor para a nota 3. Né? Então, assim que eu tiver o valor de N1, N2 e N3, eu vou calcular M, de forma que M é N1 mais N2 mais N3. Então, somo as 3 notas e divido por 3. Esse valor é atribuído a M. Então, M passa a ser a minha média, né? A média das 3 notas. Aí eu faço uma verificação. Se M for menor do que 7, eu escrevo aluno reprovado. Agora, se N não for menor do que 7, eu escrevo aluno aprovado. Tá? Então, isso é um algoritmo que calcula a média de 3 notas de um aluno, né? Média aritmética de um aluno na escola. E, com base no resultado da média, resulta em uma informação dizendo que o aluno foi aprovado ou reprovado. Tá? Então, esse é um exemplo de pseudocódigo. Né? Veja que não é um português falado. Né? Existe uma certa estrutura, né? Então aqui existem os comandos, né? O leia, o calcule, né? Comandos que eu criei para facilitar a escrita do algoritmo, mas também não é uma linguagem de programação. Eu não posso, da forma como está aqui, né? Simplesmente executar isso aqui, tá? Porque não vai funcionar. Então esse é o pseudocódigo. Além do pseudocódigo, outra forma que nós temos de representar algoritmos é através do diagrama de blocos. A grande diferença dele é que ele permite uma representação gráfica do algoritmo, diferente do pseudocódigo, que permitia uma representação textual apenas. Como aqui a representação é gráfica, nós dependemos de alguns símbolos para que a representação seja feita. Então vamos ver os mais importantes. Primeiro aqui temos um retângulo com os cantos arredondados, que indica o início ou término do algoritmo. O retângulo indica processamento, isto é, a ação que você vai tomar, o passo que você vai executar. Na sequência temos o losango, que é uma tomada de decisão, isto é, se algo acontecer eu vou por aqui, se algo não acontecer eu vou pelo outro lado. O trapézio indica a leitura via teclado. Então, o programa fica aguardando até que o usuário digite algum dado e, assim que o usuário fizer isso, o programa continua executando. E, por último, a exibição de dado. O símbolo é parecido com o início ou término do algoritmo, mas uma das laterais, ao invés de ser arredondada, tem uma ponta. Exibição do dado permite mostrar um dado na tela, né? Mostrar um dado para avisar algo para o usuário que está executando o programa. Para a gente ver como é que funciona o diagrama de blocos na prática, vamos reproduzir o mesmo exemplo do cálculo da média já feito anteriormente, mas agora utilizando o diagrama de blocos para representar esse algoritmo. Então tudo começa com o símbolo do início, que é o primeiro símbolo que indica
a partir da onde o algoritmo vai começar. Aí eu tenho um segundo passo. Perceba aqui a presença da seta. A seta num diagrama de blocos indica a sequência, né, para onde eu vou a partir de um passo anterior, né, qual é o próximo. Então, na sequência, eu solicito ao usuário o valor de N1. Essa solicitação de dados, né, para o usuário é representada através do trapézio. Com o valor de N1, eu solicito na sequência o valor de N2 para o usuário. E depois o valor de N3. Com os três valores já armazenados, eu posso calcular a média. Então, o próximo passo desse algoritmo é um processamento. Por isso que estou representando aqui como se fosse um retângulo. Então, eu somo os três números e o resultado divido por 3 e eu tenho M, que é o valor da média. E na sequência, eu tenho que tomar uma decisão, né, para ver se realmente essa média determina se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então eu faço um teste, M menor do que 7. Se isso for verdadeiro, então eu escrevo na tela aluno reprovado, né? Veja ali o símbolo que representa essa escrita de dados, né? A saída de dados na tela. Já se essa condição for falsa, né? Isto é, se a média for maior ou igual a 7, eu escrevo na tela aluno aprovado. E por fim, independente do aluno ser aprovado ou reprovado, né, eu vou para o símbolo de fim, que determina o final do meu algoritmo. Então perceba que, olhando para esse diagrama, você consegue entender o que o algoritmo faz, certo? A grande vantagem aqui é que você vê isso graficamente, ao invés de ver a sequência de passos escritas, né? Então, isso muitas vezes facilita o entendimento do algoritmo. Quando você começa a aprender lógica de programação e começa a construir os seus próprios algoritmos, você tem uma grande dificuldade. Você precisa testar o algoritmo. Como é que você vai saber se o que você escreveu ali na sua folha de papel, né, aquela sequência de passos, como é que você vai saber se aquilo realmente funciona? Então você precisa testar. O problema é que os algoritmos escritos em pseudocódigo não podem ser executados no computador. Como eu falei anteriormente, um pseudocódigo não é uma linguagem de programação. Você não pode pegar o seu pseudocódigo e colocar no computador para ele executar, tá? Não vai funcionar. Aí a questão é, certo, mas se eu não posso executar, como é que eu vou saber se o que eu fiz está certo? É aí que entra a técnica chamada teste de mesa, tá? Que é muito comum, muito utilizada, né? Principalmente quando você escreve algoritmos em papel. Do que consiste essa técnica? Ela é muito simples. Consiste em simular a execução do algoritmo linha a linha e tomar nota a respeito do que vai acontecendo no código. Tá? Então, você tem lá a sua sequência de passos, seu algoritmo, né, escrito numa folha. Aí você pode pegar lá num canto da sua folha de papel ou numa outra folha, né, e linha a linha, né, você vai simulando o que o computador faria se ele executasse aquela linha. Né? Então você vai anotando valores de variáveis, né, que são elementos que nós vamos estudar depois. Em qual linha que está, né, dependendo de uma condição, para qual linha que a execução é desviada, né, e assim por diante. Então, é como se você fosse o computador, tá? É como se você estivesse executando. Então, você tem que cumprir o papel do computador, que é, linha a linha, executar o seu código. Né? Mas executar entre aspas, né? Executar analisando o que está acontecendo, né? A cada linha que você passa e ver se realmente está de acordo, né? Se os cálculos estão corretos, né? Se o fluxo do seu algoritmo está correto. Né? Então você tem que tentar todos os caminhos, né? Tentar executar, entre aspas, o seu algoritmo de todas as formas, né? Para ver se realmente ele vai produzir o resultado final esperado. Este é o teste de mesa. Durante esse curso de lógica de programação, você terá que escrever diversos algoritmos. E como é que você escreveria esses algoritmos? Ora, você poderia escrever ou em um editor de texto ou em um papel, ok?
E para testar esses algoritmos, como é que você faria? Faria teste de mesa, como todo mundo que aprende lógica de programação faz. O problema é que para um curso online, isso não é muito interessante, né? Porque não permite que você execute, veja as coisas acontecendo. Por esse motivo, a SoftBlue criou a ferramenta SoftBlue Logic IDE. Tá? Então, essa é uma ferramenta que será amplamente utilizada durante esse curso. Tá? É uma ferramenta que permite que você escreva seus algoritmos e execute os algoritmos que você escreva. Tá? Como que funciona isso? Essa ferramenta permite escrever e executar algoritmos utilizando uma linguagem de programação baseada em pseudocódigo. Tá? Como eu comentei anteriormente, para você fazer com que o seu algoritmo seja executado por um computador, você precisa implementá-lo em uma linguagem de programação. Só que nesse curso de lógica de programação, nós não temos o objetivo de ensinar você uma linguagem de programação, tá? Senão a gente fazia um curso a respeito da linguagem específica. O que a gente quer é ensinar a lógica, tá? Só que a lógica não pode ser executada no computador. Então, o que é que a gente fez? A gente criou uma ferramenta que utiliza uma linguagem de programação semelhante ao pseudocódigo. Então, você vai escrever suas aplicações como se fossem pseudocódigo, né? Mas com uma estrutura bem definida, ok? Que será apresentada a vocês na sequência. E esse código que você escreveu, você vai poder executá-lo e ver se realmente o resultado esperado é o resultado que você alcança após executar o programa. Tá? Então, é para isso que serve essa ferramenta. Tá? É para facilitar os estudos do aluno do curso de lógica de programação, permitindo que ele, de uma forma fácil, né, consiga entender pseudocódigo e traduzir esse pseudocódigo para uma linguagem de programação semelhante ao pseudocódigo, só que essa linguagem de programação pode sim ser executada pelo computador.